Daquelas perguntas, sabe? Uma pergunta gigante que mexe com a política e economia do mundo todo há muito tempo. Então a questão é essa, bem direta ao ponto. Será que todas as nações do mundo podem um dia chegar a ser consideradas desenvolvidas? Ou será que isso é só um sonho, uma ideia impossível? É um debate antigo, mas que vale a pena a gente investigar. Ok, mas antes de mais nada, a gente precisa alinhar uma coisa. O que é que significa, afinal de contas, um país ser considerado desenvolvido? Vamos começar por aí, pela definição. Pois é, no geral, quando se fala nisso, vêm à cabeça alguns pontos-chave, né? Uma renda alta por pessoa, infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e, claro, uma boa qualidade de vida para a população. Basicamente, são esses os critérios que definem a meta. Só que é aqui que a coisa começa a complicar, porque definir um destino igual para todo mundo ignora um detalhe fundamental. A linha de partida não é a mesma para todos. Isso nos leva para um ponto super importante, o jogo desigual. Vamos ver como a história deu cartas bem diferentes para cada nação, criando um campo de jogo que está longe de ser nivelado. E olha, o contraste é gritante mesmo. De um lado temos nações que saíram na frente com a industrialização, que tiveram acesso a capital e conseguiram estabilidade política. Do outro lado, países que carregam um fardo histórico pesado. Colonização, dependência económica, instituições que ainda estão se fortalecendo. Então, o ponto central aqui é o seguinte. O ponto de partida importa. E importa muito. Ignorar de onde cada um veio é ignorar uma parte gigantesca de toda a equação do desenvolvimento. Agora, vamos adicionar mais uma camada de complexidade nesse quebra-cabeça. Uma que é até um pouco mais desconfortável. Os limites do nosso planeta. Pensem só nisto. E se de repente todos os países do mundo se tornassem altamente desenvolvidos, todos ao mesmo tempo, com o mesmo nível de consumo, de indústria? Será que o planeta teria recursos suficientes para todo mundo? É uma pergunta que se divide em várias outras, né? Teria energia para mover tudo isso? E matérias-primas para construir? E a economia mundial, como é que ela ficaria? Será que ela aguentaria uma mudança tão radical? Isso nos leva a uma ideia um tanto provocadora. Será que o mundo, do jeito que ele funciona hoje, não depende de alguma forma desses desequilíbrios? Quase como se o desenvolvimento de uns estivesse, de certo modo, ligado à falta de desenvolvimento de outros. É algo para se pensar, sem dúvida. E tudo isso aponta para o que talvez seja um erro na nossa forma de comparar as coisas, na maneira como a gente costuma pensar sobre o progresso global. A realidade é que cada país tem meio que o seu papel na economia mundial. Alguns são potências em tecnologia, em serviços, outros são a base, produzindo recursos naturais, alimentos. Essa especialização toda cria uma teia, uma rede, onde um depende do outro. Isso torna a ideia de um modelo único de desenvolvimento para todo o mundo, bem improvável. Ok, então se a gente junta tudo isso, o ponto de partida desigual, os limites do planeta, as diferentes especializações, a pergunta volta com tudo. Então, é simplesmente impossível? Não. A resposta é não. Simples assim. E é aqui que a nossa análise dá uma virada bem mais otimista. O que talvez precise mudar é o nosso jeito de olhar para isso. O objetivo não é necessariamente que todo mundo siga o mesmo padrão, a mesma receita de bolo. A ideia é que cada um encontre o seu próprio tipo de desenvolvimento, um que faça sentido para a sua realidade. E essa ideia é fantástica, porque ela muda tudo. Desenvolvimento não é sobre copiar o vizinho, é sobre usar as suas próprias vantagens, os seus pontos fortes. É um processo que vem de dentro para fora. Então, se a pergunta original parece levar a gente para um beco sem saída, será que não estávamos fazendo a pergunta errada desde o início? E qual seria, então, a pergunta certa? Olhem só essa comparação. De um lado, a pergunta é errada. Todos os países podem se tornar desenvolvidos. E do outro, a pergunta certa. Todos os países podem melhorar as suas condições de vida? A mudança de foco é sutil, mas muda tudo. Porque essa segunda pergunta é muito, mas muito mais realista e mais importante, é alcançável. Focar em melhorar a educação, a saúde, a segurança, o bem-estar das pessoas, isso é um objetivo concreto que dá para medir e, acima de tudo, que dá para atingir. E a gente termina com essa reflexão para ficar no ar. O que o mundo precisa mais? Que todos os países sejam iguais, sigam o mesmo manual, ou que cada um encontre o seu próprio caminho, a sua própria forma de prosperar? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o nosso futuro. Fica a reflexão. Obrigado por acompanharem.